Pessoal, agora sim. A paz seja convosco, que bom que vocês estão aqui essa noite. Nós vamos ter uma apresentação. Nós vamos ter uma apresentação aqui do pessoal da dança, mas antes eu queria deixar um versículo com você para nós começarmos. E nós estamos muito felizes em questão desse setembro que nós temos feito aqui das emoções. Oramos, nos esforçamos para trazermos pessoas que conhecem a respeito do assunto daquilo que vai ser palestrado aqui, que é uma palestra. E por muito tempo eu tenho falado que algumas mudanças vão acabando acontecendo na nossa mente e também no nosso coração. Por muito tempo a igreja em si, ela falava da seguinte maneira: a pessoa ela aceitava Jesus como o único suficiente salvador da vida dela e falava, as coisas velhas se passaram e eis que a partir de agora tudo se fez novo. E isso é uma realidade, não é uma mentira. Mas por muitas vezes nós esquecemos que o ser humano ele é feito de corpo, feito de alma e feito de espírito. O corpo é isso que eu consigo me interagir com você. Você consegue me ver, eu vejo você. Graças a Deus, né? A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo glorificado quando nós morrermos. E nós temos o Espírito, que é aquilo que interliga nós juntamente com Deus. Então, o meu Espírito fala com Deus, fala com o Espírito de Deus, o teu Espírito fala com Deus. E por muito tempo, nós acabamos abandonando a alma. E, com o passar do tempo, a alma, durante um grande tempo, foi um vilão de algumas consequências através da nossa vida. Situações que aconteceram com 5, 6, 7 anos na formação do nosso caráter, situações não tão agradáveis aconteceram e, através disso, algumas coisas acabaram direcionando, dando norte na nossa vida. Então, nós estamos buscando algumas pessoas para estar nos auxiliando. Nesse sentido, já tivemos aqui o pastor Sandro, tivemos o Marcelo semana passada, que falou a respeito em questão do luto, né? E hoje nós temos uma outra pessoa que vai falar aqui juntamente conosco, vai palestrar aqui para nós. Então, eu queria primeiro agradecer você por você estar aqui essa noite. Eu creio que uma grande parte vai servir para você, mas Deus vai te entregar ferramentas para que você possa ajudar outras pessoas também, tá? Eu queria deixar um versículo com você. Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E é esse tema que nós vamos trazer aqui a respeito do medo. E talvez esse versículo, quando ele fala que quando nós temos amor não sentimos medo, e eu creio que todo mundo aqui sente medo, e talvez você fique pensando, mas como pode ser? Então quer dizer que eu não tenho o perfeito amor de Deus na minha vida, por isso que eu ainda sinto medo? Não. Por isso que eu estou falando, ó, situações que talvez aconteceram lá no passado, que te remetem a você ainda sentir. Então por isso que você está aqui essa noite, para que Deus possa, através dessa palestra, trabalhar nessa área da tua vida, ou que você saia daqui um pouco mais capacitado também, para depois você ajudar outras pessoas. Eu queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos, levasse teu pensamento a Deus. Deus, nós queremos essa noite agradecer a Ti pela Tua bondade, a Tua graça e o Teu amor. Senhor, nós temos passado um tempo tão proveitoso nas terças-feiras, temos aprendido a lidar com a nossa alma e aprendido também como nós podemos ajudar outras pessoas. Continua sendo conosco em tudo aquilo que vai ser falado nessa palestra, que o Senhor continue nos direcionando, ó Deus. Nós somos agradecidos a Ti, Deus, pela Tua bondade, a Tua graça e o Teu amor. E é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.
Os altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre Amém, amém. Boa noite, igreja. Parabéns aí às meninas do Ministério de Dança. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigada por toda a dedicação. Sei que vocês têm um único dia de ensaio para vocês virem preparar tudo que vocês têm trazido aqui com excelência. E eu queria muito agradecer vocês. Ainda não é a última semana, ainda tem a semana que vem, mas eu quero agradecer muito a vida de cada uma de vocês. E eu quero, nessa noite, apresentar a nossa preletora Cris. Venha cá, Nelly. A Cris é uma pessoa muito querida, é alguém que nós amamos muito.
né? Amamos muito essa família linda. E é uma psicanalista de excelência, que tem sido canal de bênção na vida de muitas pessoas lá na clínica, através da Clínica Bálsamo. Tem exercido o seu papel muito bem lá, tem ajudado muitas pessoas, tem sido canal de cura sobre a vida de muitas pessoas. E, assim, não poderia, né, faltar de estar aqui ministrando ao nosso coração, falando, sendo canal de cura também sobre a vida desse povo aqui. Fique à vontade, a casa é sua, que Deus te abençoe e te use tremendamente nessa noite. Graça e paz, tudo bem? Eu prefiro aqui embaixo. Prefiro ficar mais pertinho, tá bom? Eu que agradeço a confiança, agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, essa igreja linda, acolhedora, que serve, que ama. A gente já se sente amado a hora que a gente chega e isso quebra o gelo, né? Isso quebra o gelo, é muito bom, né? Quando a gente se sente amado, se sente acolhido. E é isso que a psicanálise faz. A psicanálise, ela acolhe. E é por isso que eu a amo tanto. E é por isso que eu fiz dela um meio de vida e tenho colocado as minhas energias e as minhas forças nisso. Porque a psicanálise, ela acolhe. Ela traz acolhimento para as áreas escuras das nossas vidas, né? O versículo que o pastor nos trouxe aqui, juntamente com esse louvor, foi muito bem colocado, é isso mesmo. Eu vim falar de um assunto com vocês que parece até um tema até meio irrisório, né? Medo. Não tenho mais medo. Na semana que, acho que uma semana depois que eu decidi que a Ana fez o convite, que eu falei que eu estaria aqui, eu vi no Instagram, acho que a Paulinha na direção, não é isso? Lá, perdendo medo de dirigir, vi mais algumas postagens de pessoas realmente vencendo o medo. E aí a gente fala assim, será que é necessário falar sobre isso? As pessoas estão vencendo o medo, as pessoas estão entendendo, estão se encorajando para fazer as coisas, né? Quando a gente tem esse acolhimento, quando a gente tem esse amor, quando a gente se sente acolhido, fica mais fácil vencer e dominar o medo. Tá? A gente vai entender nessa noite que o medo não vai embora. Ele não vai embora, ele é um sentimento que não vai embora. Coloquei essa foto, uma foto, né, que mostra um vazio muito grande, um desespero de alma, alguém que está ali, que precisa tomar um caminho, mas não sabe para onde ir, não sabe por onde começar, e é isso que o medo faz conosco. O medo, ele faz com que todas as possibilidades, elas desapareçam. Todas as possibilidades que a gente tem, todas as portas, todas as oportunidades, todas as pessoas, todas as ferramentas, todo o conhecimento pode se escoar quando eu dou vazão para o medo. É isso, é o poder que ele tem. Por isso que esse versículo ele é tão pertinente, né? Porque o verdadeiro amor, só ele é capaz de lançar fora esse medo. Só ele é capaz de entrar no mais profundo da nossa alma e nos tirar desse escuro que a gente foi colocado. E a gente vai entender hoje como que a gente chegou nesse lugar, né? Porque aqui a gente precisa entender que existe o medo da barata, que é aquele asco, que é aquele medo. A barata não pode fazer nada com você. Ela é um ser minúsculo, nojento, feio, mas ela não pode te fazer mal algum. Mas se uma barata passar aqui, eu vou sair correndo. Quem mais? Quem mais? E o que essa barata pode fazer comigo, com você só? Nada. Nada. Ela vai voar, ela vai te assustar. Mas esse medo, ele foi produzido. Aí pode passar, por favor. Por que então que eu sinto medo? Vamos ler lá, ó. O medo é uma das emoções base do ser humano, que nos acompanha desde os tempos mais primitivos. E trata-se de uma reação a algum perigo, indicando o momento de lutar ou fugir. O nosso cérebro, o cérebro humano, ele evoluiu desde lá
dos primatas para ser extremamente sensível à emoção do medo. Tá? Aí tem uma frase que eu gosto, eu acompanho esse professor, ele é um professor de psicanálise, e ela fala assim, o professor Renato Dias: sendo assim, a mente que se encontra saudável terá o medo como integrante do instinto de autopreservação, que é manifestado pelo desejo de viver. Então, gente, o medo nada mais é do que um desejo de viver. Olha como é contraditório. O medo, ele nasce de um desejo de viver. Porque se essa barata chegar perto de mim, eu vou morrer. Então, eu não posso chegar perto dela. Se eu pegar na direção desse carro, eu vou morrer. Se eu pegar esse microfone na mão, meu Deus, eu vou morrer. Se eu enfrentar determinada situação, eu vou morrer. É uma sensação de morte. Então, o medo, ele nasce, na verdade, no instinto que nós temos de sobrevivência, porque todo ser humano tem em si um instinto de sobrevivência. Nós desejamos sobreviver. Nós desejamos sobreviver a todo custo. Por isso que a ideação suicida não tem nada a ver com uma mente saudável, com uma emoção saudável, porque uma ideação suicida quer acabar com aquilo que é, na verdade, a razão do ser humano, que é viver. Querer se matar e ter uma ideação de se matar, nada tem a ver com a nossa essência. O ser humano vive para sobreviver. A boca começa a secar, eu preciso tomar água. Se eu não tomar água, eu sei que eu não vou ficar bem. Se eu não ficar bem, tudo o que eu faço é pela minha sobrevivência. Se eu estou com frio, eu vou me agasalhar. Se eu estou com muito calor, eu vou tirar a blusa. Por quê? Porque eu preciso estar bem. E por que eu preciso estar bem? Porque eu preciso sobreviver. É um instinto de sobrevivência sempre, ok? Pode passar, por favor. O medo é importante como toda emoção é. Quem assistiu o filme Divertidamente? Levanta a mão. Esse filme é incrível, porque ele fala de emoções, que é justamente o tema das semanas que nós estamos vivendo aqui. Então, o medo, a raiva, a alegria, o nojinho e a tristeza. Quem assistiu sabe que a alegria causou um grande problema no filme. A alegria causou um grande problema no filme. Então, todas as emoções são importantes. E foi o medo que trouxe o equilíbrio para aquela situação que a alegria quis destruir toda a memória, todo o conteúdo que trouxesse qualquer tipo de tristeza, né, a tristeza, o medo, e a alegria foi lá e quis destruir. O que ela fez? Ela desequilibrou aquele ser humano. Porque nós precisamos de todas as emoções, inclusive do medo. O Senhor nos deu o medo. O medo é pertinente ao ser humano. O medo é um meio de preservação. Então, se a Esther estiver correndo aqui e ela vir aqui e ela tentar colocar o dedinho nessa tomada, a gente não vai deixar, porque a gente sabe o risco que ela corre. Então, o que nós estamos gerando na Esther? O medo de pôr o dedinho na tomada. Porque ela sabe que se ela pôr, alguma coisa ruim vai acontecer. E tem aquelas mães que gostam de deixar o filho à prova. Então, a mãe vai deixar o neném, a criança, pôr o dedinho lá. Que eu já vi mães assim, que deixam a criança ir lá, pôr o dedinho e falar: ah, você não vai obedecer, então põe lá. E tomou um choque, ou então se queimou. Agora eu sei que isso não é bom. E o que acontece nesse momento? Nesse momento, existe uma conexão de neurônios dentro do meu cérebro. Esses neurônios se conectam, é uma conexão que é feita, e ela vai, então, dizer o quê? Ela vai dizer que o fogo queima, que a eletricidade dá choque, que a altura pode me levar a uma queda e eu me machucar. Eu vou, no decorrer da minha vida, da minha infância, eu vou crescendo com os nãos. Não, não pode. Não, não faz. Não, aí não. Aqui eu vou dando de encontro com as regras, com as barreiras que vão colocando, e aí eu vou entendendo, o meu cérebro vai sendo conectado e modulado dentro dos medos. Por isso que, quando o pastor falou que, mais do que uma ferramenta para a nossa vida, nós estaríamos adquirindo ferramenta para lidar com outras vidas, eu quero dizer que principalmente com a vida dos nossos filhos. Porque quanto mais medrosa eu sou, mais medo os meus filhos vão ter.
Eu vou transferir os meus medos. Entende? Por mais que, no meu caso, por exemplo, eu tenho um filho melancólico e uma filha sanguínea. Então, a sanguínea, ela nem me escuta, ela vai na altura, ela vai correr, ela vai pular, ela vai se machucar, ela vai vir toda roxa, ela não vai me escutar. Mas, dependendo do temperamento, se é um temperamento que ele não é tão seco, ele é mais úmido, como é o temperamento melancólico, tudo que você fala para ele agrega. Tudo. Ele aceita o não como não, ele aceita o sim como sim. O sanguíneo vai te questionar, o colérico vai te questionar. Depende do temperamento. Mas nós estamos lidando com pessoas e formando personalidades, ajudando esse caráter a se formar. Então, vamos supor, eu sou muito medrosa. Então, eu vejo um bicho em casa, e aconteceu na minha casa. Eu vejo um bicho em casa, eu grito. Qualquer bicho. Eu vejo um louva-a-Deus, eu grito. Eu vejo uma barata, eu grito. Eu vejo uma lagartixa, eu grito. O que essas crianças vão fazer quando vê um bicho? Vão gritar. Porque elas estão entendendo, por mais que o temperamento delas seja diferente, elas estão entendendo que aquilo não é bom. Por quê? Porque um adulto, o cuidador, o responsável, aquele que é a autoridade sobre a vida, está dizendo assim, isso não é bom. Eu estou expressando o medo. E expressar o medo faz com que a criança entenda que aquilo não é bom. Ok? E é por isso que nós precisamos encorajar os nossos filhos. Pode passar. É aí mesmo. Todas as ideias relacionadas ao medo são herdadas quando somos crianças e interferem diretamente na forma como nos desenvolvemos e enxergamos o mundo. E é exatamente isso que eu acabei de dizer. Essa criança vai passar a enxergar o mundo entendendo que a cobra, ela dá medo, que a altura dá medo. Então, um pai que nunca foi numa roda gigante com um filho, pode ser que na adolescência ele venha desbravar isso, mas o natural é ele adquirir o medo da altura. É o natural. Coisas podem acontecer, outras conexões neurais podem acontecer, amigos mais que desbravam mais, tios que são mais corajosos e levam a criança lá. Isso tudo interfere. Mas no que essa criança tem no seio dessa família, na cultura que ela vive, ela vai aprender sobre os nossos medos também. Tá? E a gente aprendeu isso. Os nossos medos foram aprendidos lá na nossa casa. Talvez você não se lembre. Talvez esteja aí nesse conteúdo, que é o conteúdo inconsciente, talvez você não se lembre, mas os seus medos, os medos que você tem, muito provavelmente foram adquiridos lá na sua casa, tá bom? E aí você foi só alimentando ou não eles no decorrer da sua vida. Eu quero abrir um parênteses aqui. Aonde fica esse conteúdo que eu não lembro? Estou vendo um monte de ponto de interrogação. Onde está esse conteúdo que eu não lembro? Então, vamos lá. Não sei se já foi falado isso aqui, mas se foi, eu vou falar de novo, tá? Nessa parte abstrata de quem nós somos corpo, alma e espírito. E nós temos uma parte abstrata. O que é o abstrato? Eu não posso pegar. O corpo eu pego. O espírito é aquilo que me conecta com Deus, que é espírito. Mas, e a alma? A alma é todo esse conteúdo abstrato que eu não posso pegar, mas que ali estão as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas memórias, aonde eu decido, aonde está a minha personalidade, aonde se forma o meu caráter. Então, é muito extenso essa parte do ser humano, de quem ele é, nessa parte abstrata. E como que é definido isso? Pensa aí, eu deveria ter posto a imagem, mas eu não coloquei. Pensa aí no iceberg, na imagem de um iceberg. A ponta do iceberg, o gelo que é exposto fora do oceano, é o conteúdo. O que é conteúdo? As memórias, lá do Divertidamente. Aquelas emoções, as memórias que eu me lembro, que eu tenho acesso. Que eu consigo me lembrar onde eu nasci, como foi, qual era a condição financeira da minha família, qual era a condição emocional, se tinha uma religião, se não tinha, como era comemorado o Natal, como era comemorado a Páscoa, se tinha violência familiar ou não tinha, se alguém me trancou num quarto escuro e eu fiquei com medo, se era um lugar que tinha muita rã no quintal e eu tinha medo. Eu não sei. Todo esse conteúdo que eu me lembro, ele está no consciente. E o consciente é essa parte do iceberg, e a gente gosta dessa imagem em psicanálise, que eu enxergo. E todo o restante da minha vida que eu não me lembro.
Eu tenho 41 anos. Eu não dou conta de lembrar 41 anos de tudo que eu vivi. Os 41 anos vividos eu não me lembro. Você se lembra de tudo que você viveu? Não, a gente tem flashes, tem memórias boas, ruins, mas a gente não se lembra de tudo. E aonde fica esse conteúdo abstrato que eu não me lembro? Fica nessa imensidão de gelo imerso ao oceano. Dentro dessa imagem a gente pode falar dessa forma. Essa imensidão de gelo imersa ao mar é todo esse conteúdo que eu não vou me lembrar, que eu não me lembro. E que existe, não existe, o iceberg não é assim, não é uma porção de gelo, mas tem um montão de gelo imerso lá que a gente não enxerga e que vai até as profundezas do oceano. É assim o nosso inconsciente. E como eu posso acessar esse inconsciente? Quais são as formas de acessar esse inconsciente? As formas, elas podem ser através dos sonhos. O sonho, acessa, sabe aquele sonho maluco que você monta num dragão e encontra Jesus, e aí depois você encontra a sua bisavó, sabe esse tipo de sonho? Parece que não tem pé nem cabeça, né? Mas tem. Esse sonho está acessando o inconsciente, ele quer te dizer algo. Alguma coisa ele quer te dizer. Nós acreditamos também que o Senhor nos fala através de sonhos. E, na minha crença, também é uma forma de acessar o inconsciente. Se o Senhor está falando conosco que Ele quer trabalhar algo na nossa vida, e se tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o inconsciente também. Tudo tem a ver com a gente. O Senhor não vai falar nada para nós que Ele não queira trabalhar em nós. Amém? Então, quando nós sonhamos um sonho de revelação, também é uma forma de acessar a história que o Senhor quer trabalhar. Ok? Então, e qual é a outra forma de acessar esse inconsciente? Através de estímulos. Então, eu estou numa terapia, estou num processo terapêutico. O que acontece? Eu vou sendo estimulada a falar da minha história, a lembrar da minha história, a lembrar daquilo que me causa medo, a lembrar do porquê. Qual foi a primeira vez que você teve medo disso? Eu não me lembro. Mas você tem alguma lembrança de quando foi que você se lembra? A sensação, a primeira vez que você sentiu esse medo, eu me lembrei agora. Nossa, eu não me lembrava disso e agora eu me lembrei. Isso é um insight. Quando você está falando sobre si, e por isso que a psicanálise é a cura pela fala, porque a partir do momento que eu falo sobre mim, e eu vou apurando quem eu sou, aquele conteúdo que está lá guardadinho, que vai precisar fazer sentido naquele momento, ele sobe, e aí eu tenho um insight. E nesse insight eu consigo ter uma prévia dessa lembrança, eu consigo acessar essa lembrança, e aí aquilo passa a fazer sentido. Nossa, não tinha pensado sobre isso, não me lembrava disso. E aí eu começo a fazer conexões, novas conexões, ok? Eu consigo fazer novas conexões para que eu consiga ressignificar aquele conteúdo. Então, é possível ressignificar o medo através de um tratamento terapêutico, de um processo de cura interior, tá? Então, é possível a gente refazer essas conexões neurais de crianças, quando a gente entendeu que aquilo era impossível para mim, que aquilo eu não podia tocar naquilo, que a altura era algo que eu não podia acessar, e aí, de repente, eu consigo, sim, ressignificar isso, tá bom? Pode passar. Então, essa interferência que a gente tem, que eu já falei, da sociedade, acaba se mostrando também uma fonte para os 6 medos básicos do ser humano. Então, eu vou falar dos 6 medos básicos, e depois a gente vai falar de outros, tá? Quais são esses 6 medos? A pobreza, a velhice, a crítica, perder o amor de alguém, que é o abandono e a rejeição, a doença e a morte. Esses são os 6 medos básicos que nós adquirimos no decorrer da nossa vida, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles agora. E aí eu queria que você fosse pensando, qual desses medos você tem mais medo? Qual desses medos te afeta mais? Quando você pensa, você chega até a estremecer. Você fala, meu Deus, estou ficando velho. Meu Deus do céu, a morte pode estar iminente. Então, vamos lá. Medo da pobreza. Por que o medo da pobreza? Porque o dinheiro, gente, na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa realidade, ele é tão adorado, o dinheiro é tão necessário, tão adorado, que não tem nada mais humilhante para um ser humano e mais atormentador do que a pobreza. Não tem nada que
possa talvez deixar a gente de cabelo em pé, sem sono, que tira o nosso sono, do que saber que não vai ter o dinheiro para pagar um boleto, do que saber que não vai ter o dinheiro para fazer aquela viagem, para manter a qualidade de vida da tua família, de voltar atrás. Nossa, eu vou ter que voltar para trás. Nossa, mas eu alcancei tanto, agora eu vou ter que voltar para trás, vou ter que mudar de casa, eu vou ter que... não vamos poder comprar roupa esse ano. Sabe, coisas básicas da vida, mas que podem trazer um terror para algumas pessoas que têm medo de ficar sem dinheiro. E a gente fala assim, mas será que tem, né? A gente vive sem dinheiro. Mas tem gente que morre de medo de ficar sem esse dinheiro. E por que a gente acorda às 6 horas da manhã e vai dormir meia-noite? Por que você faz isso? Por que você deixa seus filhos e vai trabalhar? Por que você aguenta esse patrão 30 dias no mês? Você ama seu patrão? Glória a Deus. Honra mesmo. Eu assisti a ministração de honra, tem que honrar mesmo. Mas o medo da pobreza é eminente, ele existe. Tem pessoas que não suportam pensar que podem ficar sem o recurso financeiro do mês. E por isso, esse medo faz com que ela viva refém de toda a logística que ela colocou na vida dela para que isso não falte. Talvez ela está perdendo muita coisa, mas o medo de não ter faz ela abrir mão de muitas coisas para ela poder manter aquilo que ela acha seguro. Aqui é o meu lugar seguro. Aqui, se eu sair daqui, se eu perder esse emprego, se eu perder essa oportunidade, o que vai ser da minha família? O que vai ser de mim? E aí, eu queria que em tudo vocês lembrassem do primeiro slide lá. Onde que foi colocado isso? Onde foi feita essa conexão neural? Por que eu tenho tanto medo de ficar sem dinheiro? Por que a escassez ela é tão perturbadora para mim? Ela é perturbadora, ela é ruim. Mas quando a gente vai para a Bíblia, ela diz que a gente tem que ter uma vida simples e humilde. Jesus era simples e humilde. Jesus não tinha medo da pobreza, ele convivia com a pobreza. E aí eu não estou fazendo nenhuma apologia à pobreza. Estão me entendendo aqui? Amém? Não estou fazendo apologia à pobreza. Estou dizendo assim, por que nós temos tanto medo se nós somos ensinados a viver uma vida simples? Se a simplicidade está em Jesus e nós queremos ser como Ele. Mas nós temos medo da pobreza. Nós temos medo de não ter o recurso, porque é uma necessidade humana. Alguém aqui falou sobre a pirâmide das necessidades, parece que eu vi uma foto, o Sandro. Então, vocês entenderam que é uma necessidade humana ter o recurso financeiro, uma necessidade. Então, o medo de não ter, tem pessoas que ficam nessa linha da pirâmide e não conseguem sair dali. A minha segurança está em ter a provisão, em ter o recurso. Tá? E depois, qual é o segundo medo? O segundo medo é o medo da velhice. Aí eu quero que vocês vão pensando, qual é o medo que mais te aflige, tá? Olha só, ela está atrelada também à pobreza. Por quê? Porque o idoso, ele vai perdendo a autonomia. O idoso, se você olhar o idoso não tem autonomia. Muitas vezes quem recebe a aposentadoria dele é outra pessoa. Ele faz uma prova de vida uma vez por ano. Ele não tem mais direito de escolher o que ele vai comer. Ele não tem mais direito de escolher o que ele vai vestir. Ele é obrigado a ficar com os netos, porque é o que restou. Vocês riem, né? Vocês fazem isso, né? Eu também. Então... Tem outra escolha? Ele vai ficar, talvez se ele pudesse escolher, ele ia fazer outra coisa, ele não ia ficar. E vão fazer com a gente. Por isso que a gente tem medo. A conexão neural já foi feita. Gente, eu vou ter que passar por isso. Eu não vou ter escolha. Eu vou perder minha musculatura, vai cair tudo. Eu vou perder a minha disposição, eu não vou ter mais vigor sexual. Medo? Te dá medo isso?
Fala a verdade, te dá medo isso? Vamos ter que viver. Será que eu converso o suficiente com meu companheiro para viver a velhice com ele? Medo você envelhecer do lado de uma pessoa que não conversa, porque vocês vão fazer o quê? Dá medo, não dá? Meu Deus! Medo. Por quê? Porque a conexão neural já foi feita, você já viu como um idoso vive, você sabe, você vai lá uma vez, quantas vezes você visita o idoso da sua família, seu pai, sua mãe, quantas vezes ele é visitado? A solidão. As pessoas vão viver a sua vida com vigor, os filhos vão viver a vida com vigor e você não tem mais vigor. Não é verdade? Dá medo, não dá? Talvez não seja um medo que a gente pense tanto como o medo da barata, mas é um dos maiores medos da humanidade, que é a velhice. Mas temos medo daquilo que sabemos que vai acontecer. Então, se existe uma previsão de que isso vai acontecer, nós precisamos remodular, né? No final a gente vai entender esse medo. Como é remodular? Já pensar em ser diferente. Então, será que eu vou ter que passar por todas essas questões ou eu posso fazer diferente? Vai pensando aí, tá? E aí o medo da morte. Ó, eu sou desviada com esse negócio de horário. Vocês me avisam? Quando eu tiver, eu não sei, até que hora que pode 9h30? Medo da morte. O medo da morte é o terceiro maior medo. Quem aqui, eu vou perguntar, não sei se alguém vai ter coragem de falar. Quem tem medo da morte? Quem? Tem medo, Lena? Tem medo, Regis? Tem medo da morte. Gente, vou contar um negócio. Eu não peguei Covid, durante toda a campanha do Covid, eu fiquei ilesa, não pegava e eu falava, eu não pego esse negócio. Não tem 2 meses, eu acho, eu peguei. Mas achei que era uma gripe. Marcelo pegou, meu esposo, ficou com uma gripe. Aí o João e a Lívia teve uma febre. E aí, de repente, eu fiquei ruim, que eu não conseguia levantar da cama. E aí, para eu deitar de tarde, é porque eu estou realmente perto da morte mesmo. Então, não deito à tarde. Aí não conseguia levantar, as pernas doíam, o corpo doía. Eu falei, esse negócio é esquisito. Aí fiz um teste, deu positivo. Até o momento em que eu fiz o teste, estava tudo bem. Essa doença, ela mexe com esse medo, né? Mexeu muito. Muitas pessoas sofreram por isso. E quando eu vi o teste que deu positivo, algo mudou dentro de mim. Foi automático. Eu falei, será que eu vou morrer? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Será que eu vou morrer? Porque eu não tinha passado ainda pelo processo do Covid, eu ainda não tinha tido, ninguém em casa tinha pego, e eu não tinha passado pelo medo de pegar, quando ninguém sabia até que ponto que ia, o que essa doença era capaz de fazer, quando as pessoas próximas estavam indo embora, quando a gente via tanto sofrimento, a gente ficou com medo. Mas eu não peguei, minha família não pegou. Eu não passei por isso naquela fase. Para mim foi muito interessante agora, depois que tudo passou, eu ter esse medo. Passou algo pela minha cabeça. E se eu morresse hoje? Você passa isso pela sua cabeça? E você tem medo? Medo de morrer, medo daquilo que é o desconhecido. Como vai ser? O desconhecido nos causa medo. Essa emoção medo, ela vem pelo desconhecido. Eu não sei o que vai ser depois. Nós sabemos, quem lê a Bíblia sabe. Mas a gente ainda tem medo. E aí a gente precisa entender o porquê. O porquê que a morte nos causa tanto medo. Qual foi a conexão que foi feita? Mesmo depois de anos de conversão, de estudo bíblico, do Senhor nos falando, da gente clamando que a gente quer estar com Ele, cantando Maranata todo domingo, por que a gente tem medo da morte? É incoerente, mas é um medo do ser humano. É completamente incoerente com aquilo que muitas vezes a gente verbaliza, mas é real, ele existe.
E aí nós temos medo também do abandono e da rejeição, tá? E é um medo básico, mas é muito lamentável, está escrito ali, porque ele tem capacidade, e ali tem uma palavra escrita, de levar a pessoa à loucura. Conviver com alguém que tem muita rejeição é realmente viver num looping, é realmente você viver com uma pessoa que que te deixa à beira da loucura também. Porque você nunca sabe como agradá-la, nunca vai dar para agradá-la, todo o estoque que você tiver de amor talvez não seja suficiente. Então, essa pessoa que tem medo de ser rejeitada, ela vive na beira da loucura e ela pode enlouquecer quem vive com ela também. O medo do abandono. Alguma conexão neural que foi feita lá atrás. Talvez você foi esquecido na escola. Talvez seus pais iam trabalhar e um dia demoraram muito para chegar e você, naquele momento, teve uma sensação de que nunca mais eles iriam voltar. E isso fez uma conexão muito forte de que você precisa das pessoas perto de você, porque senão você vai ser abandonado de novo. Algum término de relacionamento. Talvez o teu pai ou a tua mãe realmente, de fato, tenham te abandonado. Talvez você perdeu alguém foi embora numa fase ainda muito... você era muito novo ainda e você fez uma conexão de que uma promessa para você de que você nunca mais ia perder ninguém. Nós fazemos pactos mentais, principalmente na infância. Então, quando o teu filho está lá no quarto e você pôs ele de castigo e ele está xingando até a 4ª geração da família e ele fala, nunca mais, você vai ver a hora que eu sair daqui, que não sei o quê, e o adolescente fica lá e a criança fica lá, naquele momento ela pode estar fazendo pactos mentais. Eu nunca mais vou deixar ninguém fazer isso comigo. E isso pode ser tão verdadeiro naquele momento, para aquela emoção, que pronto, conectou. Essa pessoa vai viver em função de nunca mais deixar ninguém humilhar. Ninguém falar daquela forma com ela. São pactos mentais. Você perdeu alguém, nunca mais eu perco ninguém. E aí você vai dar a sua vida para não perder ninguém. Medo. Isso vai desencadear codependência, outras emoções, outras neuroses, mas a base disso é o medo. É o medo de ficar sozinho. É o medo de ser abandonado, de ter aquela sensação de novo que em algum momento você teve de abandono. Lembre-se, todos esses medos foram gerados pelo sistema da família, pela cultura, mas também pelos traumas que foram vivenciados. Se você for numa comunidade indígena, um indinho não vai ter medo de cobra, por exemplo. Então, por isso que eu falo, o meio em que você viveu também te ajudou a formar essas conexões e gerar esses medos em você. A geração de hoje não anda na rua como nós andávamos. Não é verdade? A geração de hoje não sai por aí. Qualquer hora você manda ele ali no mercadinho igual a gente ia. 7 anos eu ia buscar coca. Não vai. Eu não mando meu filho com 11 anos. Eu mando ele ali na esquina, mas eu fico contando os minutos para ele chegar. Por quê? Porque é outro cenário. Então, esse outro cenário vai gerar no João Gabriel uma conexão neural diferente do que gerou em mim. Com 10, 11 anos, sei lá, até menos, muitos aqui já estavam tomando ônibus, fazendo conexão com cidade, resolvendo coisas. Essa geração de hoje não é assim. Então, é outra conexão. Por isso que todo o sistema, toda a sociedade, toda a cultura da família, tudo isso influencia para gerar os nossos medos, para potencializá-los ou não, ok? E aí, o próximo medo é o medo da doença. Esse 5º medo, deixa eu ir aqui, porque senão eu fico olhando para trás, né? Esse 5º medo, ele é básico. É um medo básico também do ser humano. E ele vai se originar de crenças terríveis que acompanhavam a velhice, que despertam em nós o pavor do futuro e daquilo que desconhecemos. E mais que isso, ele está associado ao surgimento de diversos tratamentos terapêuticos e à constante venda de métodos para a conservação da saúde. Uma vez que, dessa forma, as pessoas são constantemente lembradas de que as doenças existem e podem chegar até elas. Então,
Olha a conexão que é feita. Eu tenho medo por causa de eu ter visto como meu avô morreu, como a minha avó morreu, foi envelhecendo, foi ficando doente, o que não é o que acontece em todos os casos, mas eu estou citando um exemplo aqui. Alguém que adoeceu perto de mim, ficou muito doente, e eu vivi um caso específico na minha família, e também por toda a mídia, por toda a propaganda que se faz da doença. Toda a venda de remédio. Então, tudo que você faz, você precisa de um remédio. Então, hoje está todo mundo tomando shot para imunidade, vitamina C. Então, tudo isso faz a gente ter medo de ficar doente. E aí, a gente vai usando os mecanismos, os remédios, fazendo tratamentos para prevenir as doenças. Então, tudo isso vai fazendo conexões neurais onde a gente fica com medo de ficar doente. E esse medo de ficar doente, se vocês perceberem, um medo está ligado ao outro. Esse medo de ficar doente pode estar totalmente ligado ao medo de ficar sem um recurso financeiro. Eu não posso, na minha casa, eu sou o único que não posso ficar doente. Quantos aqui falam isso? Na minha casa, se eu ficar doente, ferrou. Medo, não posso ficar doente, então eu tenho que me cuidar, não posso ficar doente. Mas isso estimula o medo. Existe uma conexão. E aí, lembra que eu falei? Vão pensando em qual medo que mais te atormenta. Qual medo que mais te deixa desesperado. Que a hora que você pensa, até gela assim. Você fala, meu Deus. E eu coloquei de novo? Medo da morte? Coloquei 2 vezes, né? Então, qual que eu não falei? O medo da crítica, tá? O medo da crítica é o mais difícil de se entender a origem, uma vez que cada grupo tem uma opinião sobre o assunto. Sua origem pode estar facilmente relacionada, mais uma vez, ao fato de homens que querem o mesmo patamar ou estar acima de outras pessoas. Então, qual é a conexão neural que a gente faz para ter medo da crítica? Eu vim falando sobre isso com a pastora Ana no carro. O medo da crítica, ele é formado em nós quando eu não tenho nenhum estímulo, quando eu não tenho ninguém para me aprovar, quando só o que eu tenho é crítica, ou quando eu preciso ser o filho mais bonzinho, porque minha mãe e meu pai criticam muito meu irmão, então eu não quero ser criticado, e eu vou gerando um medo da crítica, eu faço tudo certinho porque eu tenho medo da crítica. Eu não quero ser criticado igual meu irmão. Ou meu pai e minha mãe falam muito mal dos meus parentes, dos meus primos, e por medo de alguém falar mal de mim, assim como os meus pais falam dessa família, então eu vou viver morro de medo da crítica, ser criticado. Eu ouvia meu pai e minha mãe falando dos meus primos, era horrível. Que medo de alguém falar desse jeito de mim. Que medo de ser criticado. Quando eu tenho pais, cuidadores, que ao invés de produzirem uma aprovação, um incentivo, só existe crítica. Esse pai e essa mãe vai levando esses filhos através da crítica. Ah, mas se não é eu, mas se não é falar, mas está vendo que você não faz nada mesmo, se não for a gente... É só crítica, não tem uma aprovação, não tem uma verbalização de carinho, de afeto, de cuidado, é só crítica. E aí eu vou criando conexões neurais onde eu vou fazer de tudo para não ser criticado. E aí quando alguém me critica, eu posso ter reações produzidas pelo trauma, que é ficar muito nervoso, muito nervosa, que é perder a linha, que é realmente criar uma briga no trabalho, criar uma briga nos ambientes onde eu não poderia, dentro da igreja, porque eu não aceito que ninguém fale que eu não poderia ter feito isso aqui, eu tinha que ter feito assim, porque eu sei o que eu faço certinho justamente para ninguém me criticar. Aí como é que a pessoa vem me criticar? Se eu milimetro como eu vou pôr isso aqui, porque eu já não quero que ninguém me critique. Ou muito pior, eu não me exponho, né? Eu não me exponho a nenhum tipo de oportunidade, a nenhum tipo de desafio com medo do que vão falar de mim. E esse é um dos maiores medos hoje em dia, né? O que muitas pessoas tentam quebrar o tempo todo, que é o medo de falar em público. O que é o medo de falar em público? Na verdade, o medo de falar em público é falar assim, o que será que esse povo está pensando? Será que eles estão gostando do que eu estou falando? Será que está funcionando?
será que vai dar alguma coisa isso aqui? Será que Jesus está aqui comigo? E se ele não tiver? Esse povo está perdendo. Meu Deus do céu, eu não posso falar besteira. É o medo de não ser suficiente, o medo de não ser aprovado. E foi feita alguma conexão em algum momento. Às vezes tudo que eu falava, alguém dizia assim, você só fala borracha. Só fala besteira. Fica quieto, para de falar um pouco. Aquela criança falante, sabe aquela criança que fala, nasceu para falar, gente, deixa a criança falar. Se Deus deu o dom da fala para essa criança, deixa ela falar, pelo amor de Deus. Não manda ficar quieto, porque se você fica quieto, você fala demais. Nossa, fica quieto, não aguento. Aí depois a pessoa cresce e fala assim, eu não posso falar, porque tudo que eu falo está errado. Por quê? Porque sempre mandavam eu ficar quieto. Entende? Então são as conexões que a gente faz e depois a gente cresce com isso e a gente nem lembra de onde que veio. Mas eu não consigo me expor na frente de ninguém. Por quê? Porque se eu me expor, a crítica pode... Eu não vou dar conta da crítica. Tem algumas estratégias para falar em público, não é disso que eu vim falar, mas tem muitas coisas que a gente pode fazer para se expor de uma forma que você consiga dominar isso. Mas o principal é você saber que, quando fala aqui que existe um patamar e eu quero alcançar aquilo que eu idealizei. Gente, a gente tem uma coisa que se chama paranoias. Ilusão, ideação. A gente faz ideações de que eu tenho que falar igual fulano, eu tenho que fazer igual ciclano. E eu nunca vou atingir essa ideação, porque eu não sou fulano e ciclano. Eu sou eu. Então eu cheguei, meu amigo foi lá e falou assim, nossa, Marcelo veio aqui, nossa, show, Marcelo é demais. Aí eu falei, Senhor Jesus. Nossa, mas nossa, tudo que ele fala, né? Ele é mesmo, eu sei que ele é. Ele é demais. Por quê? Porque a conexão é, gente, eu vou ter que atingir a expectativa do meu amigo quanto ao que o outro falou. E não dá, porque eu sou eu. Ok? Não dá, você é você. Então, essas conexões que a gente faz, a gente precisa começar a identificar. O que a gente está fazendo aqui? A gente está identificando. Ok? Estamos identificando. Eu não vou conseguir dar todos os exemplos, mas eu tenho certeza que aí você já fez outras conexões. Ok? Vamos passar, então. Quando o medo se mistura com a ansiedade, a gente pode entrar num loop de medo. Então, assim, aí você fala assim, Cris, eu tenho esses medos são latentes, fazem parte lá da figura das necessidades humanas e é algo que me pega. Mas você não está entendendo. Eu tenho dor de barriga, eu fico trêmula, me falta o ar. Eu não consigo sair do quarto. Quando eu pego no volante do carro, minha perna treme. É só de pensar, eu fico nervosa. Não dá, você não está entendendo. Me dá ataque cardíaco, minha mão soa. Isso é quando o seu medo se mistura com uma ansiedade. Por quê? Porque você já tem o medo da exposição. E aí você vai ficar ansioso pelo que vai ser feito. Isso pode te dar... O seu corpo, ele vai ter um sintoma. Você vai ficar sintomático, vai ter um sintoma de ansiedade. E aí, o que acontece? Medo, ansiedade, medo, ansiedade, medo, ansiedade. Se eu não paro isso, todas as vezes que eu cogitar a possibilidade da morte, que eu cogitar a possibilidade da pobreza, que eu cogitar a possibilidade de ser rejeitado, que eu cogitar a possibilidade da crítica, o que vai acontecer? Eu vou ter uma crise de ansiedade. Só de eu cogitar passar por aquela situação, me expor àquela situação. Porque é o medo que eu tenho daquilo com... O que é a ansiedade? Excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro. Não andeis ansiosos. Por que ele disse não andeis ansiosos? Porque ansioso a gente vai ser. A ansiedade é uma expectativa, a expectativa é boa, é um sentimento bom, é aquilo que dá
que dá adrenalina, que faz você fazer melhor. Olha o que essas meninas fizeram aqui, olha a mensagem que elas entregaram, elas tiveram expectativa naquilo que elas estavam fazendo e entregaram melhor. E isso é bom. O que é o excesso disso? É a ansiedade. Eu estou excedendo na minha expectativa. Eu estou excedendo no que pode acontecer. Estou ansioso. É o excesso de futuro. Então, o excesso de futuro misturado com o medo vai te dar uma crise. E você não vai conseguir sair dela se você não identificar, analisar e interromper, tá? E aí, o medo não vai embora. Não é um espírito que você manda embora. Eu já expulsei espírito de medo, mas não é espírito. A gente faz umas coisas, né, Flávia? A gente aprende. Não é espírito. A gente pode orar nesse sentido. Eu estou falando isso, mas a gente pode orar nesse sentido. A gente pode orar no sentido da pessoa se encorajar, ter um espírito de intrepidez, de ter uma motivação vinda de Deus. Isso pode ser feito, mas eu queria dizer que o medo não vai embora, porque é uma conexão neural que você fez e que está aí. Você vai ter que conviver com ela até que você module ela, que você ressignifique, que você transforme. O medo não vai embora. Quem aqui, por exemplo, quando você pegou... Você tinha medo de dirigir? Tinha. Primeira vez que você sentou lá, estava com medo? Muito. O medo foi embora? Mas o que acontece? O que a gente pode fazer? Eu acredito que hoje ele já não te domina mais. Porque você se expôs ao medo. Eu vou um pouquinho. Eu vou mais um pouquinho. Eu vou mais um pouquinho. Quando você chegar lá, ele já não está te dominando mais. Porque você se expôs àquela situação. Então, quem ficou doente e não teve nenhuma perda, ficou doente, passou. Então, por isso que agora que eu falei, todo mundo riu da minha cara. Porque vocês passaram o medo do Covid, eu não tinha passado ainda. Entendeu? Porque passou, não tenho mais medo, passou. Eu me modulei, eu sobrevivi. Então, eu não tenho mais medo daquilo. Então, aquilo que eu sobrevivo, eu modulo. Porque foi colocado na minha cabeça que não podia, que era muito perigoso, que era muito arriscado. Quando eu me exponho àquilo e eu vejo que eu sobrevivi àquilo, que é possível, eu consigo remodular, eu consigo fazer uma modulação diferente daquele e os nossos neurônios têm essa capacidade. Por isso que a palavra diz, não vos conformeis com esse tempo, mas renovai a vossa mente. A renovação da mente é isso, é a renovação de neurônio. Seus neurônios podem se renovar quando a gente precisa dormir bem, porque a gente produz neurônio quando a gente dorme. Quem não dorme, não produz neurônio. E aí, com novas experiências, eu faço nova modulação nos meus neurônios. Isso é o que a neurociência diz. E aí eu consigo trazer uma ressignificação. Isso na parte neurológica. E na parte da psicanálise, da emoção. A projeção que eu fiz naquele medo, porque eu faço uma projeção. Escuta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho medo do pastor André, porque o olhar dele me lembra o olhar do meu pai. Meu pai era muito severo. Isso é uma conversa, não é verdade isso. E quando eu olho para ele e eu estou aqui ministrando, eu já começo a tremer, porque é o olhar de avaliação do meu pai. O meu problema é o pastor André? O que é o meu problema? A projeção que eu fiz do meu pai. Eu tenho medo de dirigir. O meu problema não é dirigir, é a projeção que eu fiz em cima dessa direção. O que significa dirigir para mim? Controlar a minha própria vida? Pegar a chave do meu carro e seguir o meu destino? Será que eu estou colocando a minha vida muito na mão de outras pessoas? Por isso que eu não consigo pegar o meu carro e sair dirigindo? Entende? Então, é uma projeção que eu faço. O objeto do medo não necessariamente é o que vai me dar medo. É a projeção que eu fiz sobre aquele objeto, tá? O medo não vai embora, gente. E aí, quais são as reações que normalmente a gente tem, que o medo nos faz ter? É lutar, fugir ou paralisar. Sempre vai ser uma escolha.
O medo existe, ok? Entendemos isso. Foi modulado, pode ser que você precise de tempo para remodular. Talvez te cause pânico porque você mistura isso com uma ansiedade e você precisa controlar isso, talvez até com remédios. Depende do caso, por isso que você precisa procurar um profissional. Mas quando o medo vem, eu tenho algumas opções. Lutar, ou seja, me expor a ele, dizer para ele assim, eu sei que você está aqui, eu morro de medo disso, só que eu vou enfrentar, porque eu não tenho outra saída. Eu tenho que fazer. Eu não vou deixar esse medo me dominar. Então, eu luto, eu fujo e eu crio mecanismos de fuga. Eu não vou, não vai dar, não. Eu fico inventando conversas, eu fico inventando desculpas, eu fujo daquela situação pelo medo, ou eu paraliso. Eu não consigo fazer nada. É aquele medo que te paralisa. E sabe, tirando uma crise de ansiedade, onde eu tenho que esperar ela passar, onde eu tenho que ter um acolhimento para que ela passe, as outras opções, elas são opções. Você pode optar. Você pode decidir o que você vai fazer. Mas para isso você precisa de um processo. Demorou para eu decidir coisas, demorou para eu pegar a direção de um carro, demorou para eu pegar um microfone na mão, demorou para muitas coisas, mas teve um momento em que eu tive que tomar uma decisão. Ou eu vivo aquilo que queima no meu coração, porque muitas vezes o seu medo está associado a uma coisa que você quer muito. Você quer, só que algo foi projetado ali e você acha que aquilo não é para você. Você quer muito aquilo, mas você acha que não dá conta. Então vai ter um momento que você vai ter que decidir o que você vai fazer com esse medo. E deixa eu te dizer, ele não vai embora, vai ter que ser uma decisão. Eu preciso decidir o que eu faço. Eu vou lá fazer essas aulas de direção, eu vou lá, eu vou pegar esse microfone, eu vou lá nessa roda gigante, eu vou subir, eu vou ver o que vai dar. Eu vou varrer essa barata, ela não vai me matar. Barata, eu vou te varrer daqui, você não vai me matar. É você enfrentar, é você lutar. Você precisa lutar com o seu medo. Ok? Pode passar. E aí, eu já falei sobre isso durante toda a ministração, toda a palestra. A gente precisa modular isso. Não tem outro jeito. Eu não mando ele embora, eu não expulso, eu domino. O que é dominar? É pegar algo selvagem, algo que não tem controle, e controlar. Isso é dominar, isso é domínio. Dominar é você pegar aquilo que te controla e você passa então a controlar aquilo. Não tem outro segredo, não tem outra receita de bolo, não tem uma receita médica, não tem. Ou você domina aquilo que te domina, ou isso vai te dominar para sempre. Não tem outro jeito. E eu queria dizer para vocês que eu tentei todos os jeitos, mas não teve jeito. Ou você domina, ou isso vai te dominar. Pode ser que os resultados sejam ruins, pode ser que experiências novas venham, e isso vai te trazer uma ressignificação daquilo que você projetou sobre esse objeto do seu medo. Né? Eu até estava falando com a Rita. Falei, Rita, na semana que eu estava estudando, eu só vinha uma imagem na minha cabeça. O dia que, lá em Mato Grosso, a Rita foi visitar, onde, Rita? Projeto de jiboia. E a Rita colocou uma jiboia no pescoço, se tirou foto e postou no Instagram. Quem viu essa foto? Hã? Não, e foi incrível. Por quê? Porque ela modulou o medo, sempre teve medo, e ela disse, eu vou lá. E o que ela fez? Ela me contou o que ela fez. Ela foi lá, tem uma palestra, eles entendem como a jiboia age, quais são os padrões, quando ela ataca, por que ela ataca. E entendendo o objeto do medo, como funciona, ela viu que não tinha perigo algum. Porque ela compreendeu como que funcionava aquele objeto do medo dela. E a projeção de que ela fez de que aquela jiboia, se ela tocasse numa cobra, uma jiboia ia matá-la, na verdade ela colocou no pescoço, tirou foto e disse que vai voltar lá ainda, para entrar dentro de um tanque que tem uma jiboia. Ela disse isso.
Mas o que é isso? O que é isso? É entender. Mas ela entendeu como a jiboia funciona. Quando eu entendo o que é ficar sem dinheiro, que é possível sair desse trabalho que está me matando, por esse salário que eu não abro mão, para viver melhor, é possível. Quando eu passo por uma doença e eu sobrevivo a ela, e eu falo, não era o meu fim, o Senhor tem mais dias para mim nessa terra, minha jornada não acabou. Eu entendo. Quando eu perco alguém, como foi ministrado aqui, e eu vejo um homem como aquele ministrando, como ministrou na semana passada para vocês, que perdeu o amor da vida dele e estava aqui falando sobre o luto, eu percebo que é possível, por mais doloroso que seja. É possível, parece que é uma dor que não... O que tira uma dor dessa do peito? Mas quando a gente vê uma pessoa fazendo o que o Marcelo e a Marcela faz, e outras pessoas, vocês devem ter outros exemplos aqui, a gente fala, é possível. A dor mais insuportável do mundo é possível. É possível perder alguém, então isso não pode me paralisar. O pensamento de perder alguém não pode me paralisar. O medo da crítica não pode me paralisar, porque uma vez o pastor André falou para mim, deixa eu te falar uma coisa, não é todo mundo que gosta do você. Tem gente que não gosta do você. Não é verdade? Tem gente que não gosta de você, e você vai fazer o quê? Tem gente que não vai gostar da gente mesmo. Você pode plantar bananeira, você pode fazer o que você for, não vai. E tudo bem, é um direito da pessoa. Não tenha medo da crítica. A crítica destrutiva, ela destrói, mas a crítica construtiva, ela te constrói. Ela te ajuda, ela te faz ver coisas que você não viu antes. Então, nós precisamos começar a modular as nossas emoções, a equilibrar as nossas emoções. Nas minhas sessões, eu sempre falo, usa uma balancinha, pega uma balancinha, pontos positivos, pontos negativos. Usa essa balança sempre. E aqui você vai saber a decisão que você tem que tomar. Porque sempre vai ter prós e contras, sempre vai ter crítica, sempre vai ter opositores, sempre vai ter pessoas contra. Já pensou se toda decisão que o André e a Ana, como líderes dessa igreja, tiver que tomar, eles forem ceder às oposições? A igreja não sai do lugar, uma instituição não sai do lugar, uma empresa não sai do lugar. Você, como pai, como chefe de família, sua casa não sai do lugar. Já pensou se Deus fosse ceder às nossas oposições para fazer o que Ele tem que fazer? É isso e é isso. E a gente não pode ter medo da crítica, porque isso vai paralisar nossas vidas em muitas áreas, tá? E aí eu acho que a gente termina com o que a gente começou. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Quando eu encontro acolhimento. E deixa eu te falar, a primeira pessoa que precisa te acolher é você mesmo. Não fique esperando o outro vir te acolher, ô pobre, ô pobre. Não fique esperando isso. Não espera isso. Você pode se acolher, você pode falar, tá difícil, né? Mas nós vamos conseguir, força aí. Olha no espelho e fala, viu? Olha aqui, qual foi a frase que a gente recebeu? Que frase? Você vai conseguir, você é forte, essa situação vai passar. Vamos remodular isso. Por que será que você sente medo disso? Por que será que isso te paralisa? Por que será que você está fugindo disso? Vamos buscar processo de cura, vamos buscar discipulado, vamos buscar palestras, vamos buscar terapia. Se necessário, tomar um remédio para te acalmar, te tirar do looping da ansiedade. Vamos fazer o que for necessário. Mas o medo não pode nos dominar. Porque o verdadeiro amor, o acolhimento que vem do céu, o acolhimento que vem da palavra, o acolhimento aquele que olha para você e te aceita como você é e sabe das suas lutas, das suas fraquezas, ele lança fora todo medo. E se a gente não toma posse disso, e durante muito tempo eu fiquei melindrosa, e eu ouvia as palavras, e eu falava, mas não é para mim, mas... E eu preferia a modulação da perca, do trauma e da dor. Então a gente precisa tomar uma decisão. Precisa tomar uma decisão. E aceitar a cura, e aceitar o processo. Porque é uma decisão, ele não vai embora. E Satanás sabe onde está o nosso medo.
Ele estava lá quando fecharam você no quarto escuro. Ele estava lá quando você foi deixado sozinho. Ele estava lá quando você ficou com medo da velocidade no carro de um tio que estava alcoolizado. Ele estava lá quando você ficou com medo dos gritos da violência familiar. Ele estava lá quando você foi abusado. Ele estava lá quando você perdeu uma pessoa que você amava muito e você viu o seu chão abrir. Ele estava lá quando um bicho peçonhento passou por você e você não tinha ninguém para te proteger. Ele sabe onde está o seu medo. Ele ajudou a modular ele. Só que tem um Deus dizendo para mim e para você que é possível renovar a sua mente, fazer tudo novo, as coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. E eu preciso começar a crer em coisas novas, a modular os meus neurônios, a falar para minha mente, viu, renova. Renova em pensamento, renova nos neurônios, renova, Senhor, faz com que os neurônios se liguem de forma diferente, que me faça crer e vencer aquilo que eu não conseguia vencer antes. É possível, a gente vai vencer. Amém? Tem um vídeo que eu não passei, né, Isa? Mas eu vou passar. Você passa pra gente? Is it gonna be a good day? Look at yourself, look in your eyes. You gotta see it, okay? You gotta feel it. You ready? You ready for school? Yeah. Is it gonna be a good day? A really good day? You gonna be positive? Say, I am strong. I am strong. Say, I am smart. I am smart. Say, I work hard. I work hard. I am beautiful. I am beautiful. I am respectful. I am respectful. Yeah. Say, I'm not better than anyone. I'm not better than anyone. Nobody's better than me. No one's better than me. I am amazing. I am amazing. I am great. I am great. What's your name? Aaliyah Austin. If you fall, I get back up. what are you? I'm blessed. Yes. Say thank you, God, Thank you, God, for making me for making me the greatest. the greatest. There's nobody There's nobody better better than me. than me. All right, give me 5. Give me a kiss. Let's go. Uhul! Eu acredito mesmo que muitos de nós não tivemos esse pai físico. Mas hoje, todos os dias pela manhã, você tem um pai celestial que quer fazer esse exercício com você antes de você sair de casa. Bem? Obrigada, gente. Valeu. Som aí. Estava sentado aqui, eu lembro que eu passei no reencontro com a Cris e alguns medos, né? Muito bom. O que Deus tem feito na vida da Cris e através da vida dela. Queridos, estava sentindo no coração abrir para 2 perguntas. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Tem alguém que quer tirar alguma dúvida? Tem? Tem alguém? Primeiro os mais velhos. Como é que é? A respeito da morte. O que é a morte dentro da Bíblia? Oi? O que é a morte dentro da Bíblia? A morte dentro da Bíblia? Por que é importante para você saber isso? Qual dúvida? Não entendi. Existe, a carne tende para a matéria, ela não quer sair desse plano. Opa, tá dando
dá uma diminuída. E o espírito quer tornar de onde da sua origem. É essa a questão. Dentro da Bíblia, ela tem um trecho ali dedicado exclusivo à morte. E fala para nós a respeito dela. Na sua visão, o que é a morte dentro da Bíblia? Eu vou falar na minha visão psicanalítica, eu vim dividir isso com vocês. A visão psicanalítica é de que nós somos modulados desde que nascemos a amar esse mundo, a amar os nossos pais, a amar os nossos cuidadores, a nos apegar aos brinquedos, ao bichinho de estimação, a tudo que é nosso. Então, é modulado, né, nos nossos neurônios de que isso aqui é só o que nós temos. Nós conhecemos esse ambiente mundo, as pessoas com quem eu convivo. A gente quer que os nossos filhos cresçam, a gente quer enviar os nossos filhos, a gente quer ver os netos, a gente quer conhecer lugares. Então, dentro da visão psicanalítica, os neurônios foram conectados conhecendo a verdade de que eu só conheço esse mundo. Então, é por isso que eu tenho tanto medo de me desapegar a ele. Eu não conheço, e o desconhecido me dá muito medo, porque eu desconheço. Boa noite, obrigado por ter vindo, Cris. E aí, querido? Todos nós temos medos, mas a partir de qual ponto eu identifico qual é o meu medo e como e quando eu devo começar a enfrentar esse medo, né? Ter, assim, é hoje, é agora, é amanhã, sabe? Porque isso pode estar atrelado a algumas coisas, como você falou, ao passado. Pode. Eu identifico isso e quando começar esse medo? Eu acho que eu entendi a sua pergunta. Assim, eu não tenho nenhum medo de barata, nenhum medo aparente de velocidade, de altura. Mas como eu identifico que pode haver algum medo em mim, é isso? Quando alguma área da minha vida está paralisada e eu não consigo fluir naquilo. O que é que está me paralisando? Por que eu não consigo fluir? Por que, por exemplo, eu não consigo fluir no ministério? Será que a submissão me incomoda? Será que eu tenho problema com a autoridade? Será que é um medo? Será que eu tenho medo de dar certo? Será que eu tenho medo de ter mais dinheiro que os meus pais? Será que eu tenho medo de romper com o status da família que foi até ali e eu honro os meus pais através de um pacto de não ir além deles? E aí eu não consigo ser próspero, porque eu tenho um pacto com o nível, né, o status, o nível que a minha família teve. Eu preciso começar a analisar as áreas que eu não rompo, preciso começar a entender o que eu já fiz e o que eu não fiz para romper, e se o que eu não fiz é algo que me paralisa. Por que me paralisa? Se me paralisa, eu tenho medo. E eu preciso compreender para poder dominá-lo, porque ele não vai embora. Então, eu vou ter que compreender por que será. Ah, entendi, então é isso. Então, eu entro num processo, eu entendo, eu compreendo o medo para eu poder modular ele de forma diferente. Eu queria saber por que quando eu vejo aranha, qualquer tipo, me paralisa. Se tiver que me matar, ela me mata. Porque eu não consigo fugir dela. O medo te paralisa. É uma das reações do medo, né? É o medo. Eu queria saber. Eu não posso fazer o que ela fez, né? Porque esse bicho vai me pegar e vai me matar. Eu morro de medo. Se eu tiver que morrer, se ela cair em cima de mim, eu morro. Porque eu morro de medo. E já aconteceu alguma coisa na sua infância? Na minha infância, eu tive sim. Porque quando eu tinha 8 anos de idade, quando eu fui morar na casa que meu pai fez, a gente estava brincando. Naquele tempo não tinha luz, não tinha nada. Nós estávamos brincando. Aí, de repente, eu passei a mão assim, senti um negócio peludo na minha mão. Aí eu gritei, meu pai. Aí meu pai veio com a lamparina, que tempo era lamparina. Aí eu falei assim, pai, tem um negócio aqui.
Aí ele veio, quando ele olhou uma baita, uma aranhona, a minha sorte que ela estava com a bunda para fora e a cabeça para dentro. Aí, naquele dia, E o que ele nunca fez? O que mais. seu pai fez? O que ele Meu pai fez? simplesmente matou ela. Matou? Matou. Mas daquele dia em diante, nunca mais eu posso ver qualquer tipo de aranha. Qualquer tipo, é Você passou a pequeno. mão, né? Eu passei. A sensação, né? Horrível. Horrível, nossa. É um trauma. Você está traumatizada, te traumatizou. Então, isso que se eu sonhar com ela, eu não durmo mais. É, ficou um trauma. Nossa, é terrível. É terrivelmente. E aí gera o medo mesmo. O trauma gera o medo. Você teve um contato com a aranha, não foi bom, você era pequena, te causou muito medo, né? Seu pai matou, então você viu, automaticamente você notou que não era bom, porque se fosse bom, seu pai não tinha matado. Entendeu? Ele matou, ele falou, vou tirar esse bicho daqui que vai matar todo mundo. Então você fixou de que a aranha só pode te fazer mal. Então precisa trabalhar essa fixação. E aí precisa de terapia, precisa de ajuda para te ajudar a ressignificar esse trauma. Nós bom? vamos para a última pergunta aqui, tá? Senão. É só sair em nome de Jesus, não vai adiantar. Não vai resolver. Eu vou dar um cartãozinho da Cris para a senhora. Paz, Cris. Cris, quando você estava falando a respeito de medo de crítica, uma vez até na célula a gente entrou em debate. Eu estou falando Quintas falando. Crítica destrutiva, crítica construtiva. A minha opinião, não existe crítica construtiva. Se você está falando para uma pessoa, eu trocaria isso por uma orientação. Para mim é crítica e ponto final. Você que já criticou. Então você não está construtiva. Você está orientando uma pessoa. Aí como psicanálise, o que você faria para mim sobre isso? Essa crítica construtiva. O que significa a palavra crítica? Você sabe? Não. A palavra crítica é uma análise. Então, pastor André, ao final dessa palestra, ele vai fazer uma crítica sobre o que eu fiz aqui. Então, ele vai entrar ali comigo, ele e a Ana, e vou falar assim, vou fazer uma crítica, vou fazer uma análise de como foi. Olha, eu acho que você excedeu o tempo, olha, eu acho que você devia ter ministrado lá em cima, porque as pessoas te veriam melhor, o púlpito ficou na sua frente em alguns momentos. Pontuações de uma análise que é uma crítica. A crítica significa isso. A gente precisa saber o que significa a palavra. Então, é uma análise do que foi feito aqui. Aí eu vou ouvir o que o André falou, mas ele vai dizer assim, mas foi top, gostei, volte mais vezes, a casa é sua. Então, ele vai fazer uma crítica que vai me construir. Por quê? Porque da próxima vez eu sei onde eu posso melhorar. O intuito da crítica é te mostrar, com acolhimento, com respeito, mas te mostrar. É uma orientação, sim, mas é uma análise daquilo que você já fez. E se você já fez, é uma crítica. Porque você já fez uma orientação assim, Rita, daqui a pouco você vai fazer isso, isso, isso. Eu estou orientando o que ela vai fazer. Mas quando eu vou analisar algo que já aconteceu, eu vou fazer uma crítica. Tá bom? Joia. Demorei para te chamar aqui, né? Mas valeu a pena. Eu orei. Muita pena, muita pena. Obrigada. Amo a sua vida, amo a vida das crianças, do Marcelo, nem se fala. Meu irmãozão, o Marcelo. Saudade dele, que pena que não pôde estar aqui hoje. Semana passada eu falei algo e eu queria reforçar de novo. Hortolândia, eles devem estar com acho que 7 ou 8 psicanalistas, fora alguma outra turma que está se formando. E eles têm um trabalho, um valor bem acessível para realmente ajudar as pessoas que estão precisando. E eu não falei nada com a Ana, mas tem queimado no meu coração para que alguém aqui da igreja comece a se interessar também para essa área, para poder ajudar as outras pessoas. E nós temos aqui 2 situações. Uma que é a escola de Hortolândia, e também a escola ao qual a Tânia, que vai estar aqui semana que vem palestrando, que é membro dessa igreja, que ela tem uma escola de psicanálise. Então, se porventura você tem o desejo no coração, né,
de também se formar para ajudar outras pessoas e também ser ajudado, que você é muito mais ajudado, eu queria que você talvez nos procurasse para nós conversarmos, não somente te encorajar e também para te ajudar de alguma maneira. Eu quero desafiar você nesse sentido, porque Deus está nos levando para alguns caminhos aqui em Campinas, que logo o nosso trabalho social será algo muito evidente na questão da cidade. Então eu queria desde já desafiar você. Depois, se porventura você precisar saber mais alguma coisa, procura a Cris, tá? Ela deve ter os dias também para atendimento. Procure ela, converse com ela, acabando aqui, já procure ela, ela vai te falar mais ou menos como é que é, te explicar algumas coisas, fazer lá uma sessão com você para que você possa entender também. Enfim, procure ela aqui, ou depois também nos procure em questão do telefone dela e dos outros que passaram aqui, se porventura você acaba se identificando com algumas outras pessoas também. Bênção? Quero aproveitar que a Cris está aqui, quero orar por ela e encerrar essa noite. Cris, obrigado, viu? Deus, nós queremos agradecer a Ti pela Tua bondade, a Tua graça e o Teu amor, Senhor. O Senhor tem sido tão bom conosco, de nos esclarecer tantas situações que têm paralisado a nossa vida, algumas fugas nossa, e o Senhor tem nos encorajado, Senhor, de seguirmos à frente e adiante para vivermos absolutamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não nos deixe o medo nos paralisar, mas pelo contrário, nos encoraja para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus, pela vida da Cris, eu quero te agradecer, Senhor, continue com ela, guardando, a protegendo, que os sonhos, os projetos ao qual ela tenha, o Senhor Deus possa vir de encontro e mostrar, Senhor Deus, qual é o teu desejo também para a vida da tua filha, continua usando ela como instrumento, Senhor, para a tua glória e para a tua honra, Senhor, nós queremos que a tua bênção esteja sobre a vida dela, sobre a vida do Marcelo e sobre a vida das crianças, Pai, e é no nome de Jesus que nós oramos e nós também te agradecemos. Amém. Deus abençoe tua vida.